nossa live nesse momento da EBD. Quero convidar vocês nessa manhã a estar louvando o Senhor com esse cântico. Adore o Senhor. Enquanto nós estamos aguardando os irmãos estarem participando conosco. Adoremos do seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor. Adoremos do seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Ao Senhor, pois seu nome é santo. Magnifiquemos ao Senhor, Ao Rei que é digno de louvor, ao Rei que é digno de louvor. excelso Senhor Supremo, Excelso, Supremo e muito digno de louvor. Excelso, Supremo e muito digno de louvor. Vamos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Vamos ao Senhor, pois seu nome é santo. Hosana, Hosana, nosso Rei. Hosana, nosso Rei. Diga para ele, a nossa vida. Agradecemos ao Senhor. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Vamos ao Senhor, pois seu nome é santo. Seu nome é santo, seu nome é santo. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, o nome do Senhor é santo. Bom dia, paz de Cristo a todos, que Deus abençoe você nessa manhã. É uma alegria mais uma vez, nesse domingo, estarmos juntos aqui para aprender, para ouvir um pouco mais da palavra de Deus. Que Deus conduza você nesse dia, nos ensine
a ouvir exatamente a sua palavra para a glória do Senhor. Tá? Eu quero convidar você nesse momento a fechar os seus olhos onde você está, na sua casa, no seu lar, aí no meio da sua família, e estar orando a Deus. Senhor Jesus e Pai eterno, bendito é o Senhor. Pai, nós glorificamos o Teu nome, agradecemos a Ti, ó Deus, porque Tu é bom sempre. Que nessa manhã o Senhor conduza as nossas vidas a aprendermos um pouco mais da Tua palavra. No nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados irmãos, nós estamos aqui reunidos nessa manhã para aprender um pouco mais da palavra de Deus, pelo meio da Escola Bíblica Dominical, a maior escola do mundo, que se reúne aos domingos pela manhã. E nesse momento onde nós estamos vivendo em pandemia, no contexto mundial, estamos nos reunindo assim de forma online, para que possamos juntos aprendermos um pouco mais da palavra de Deus. Tá? E eu quero participar, os irmãos, o estudo dessa manhã, dando o término desse estudo que começou em janeiro, nos mostrando exatamente o contexto da ansiedade, o contexto da depressão, e hoje nós estamos aqui exatamente para aprender um pouco mais da palavra de Deus. Vamos tentar passar aqui, tá aqui. Essa aqui é a nossa revista que nós estudamos durante esses 3 meses, finalizando hoje, falando exatamente sobre a palavra e vida, tratamento bíblico, sobre ansiedade e sobre a depressão, né? Aqui exatamente os assuntos, os tópicos que foram abordados, o crente e o sofrimento, a universalidade da ansiedade e da depressão, a ansiedade e a depressão por conta da perda, a ansiedade e a depressão por conta da oposição e da murmuração. Tá? Vou só pedir licença aqui aos amigos, só para poder exatamente mexer aqui na minha parte da informação. Como eu disse, daí continuando, a gente estava vendo exatamente na 5ª lição ali, a depressão por conta da culpa, a depressão por conta dos prazeres, riqueza e fama, a depressão por conta das frustrações, a depressão por conta do ódio, né? Que é aí o 8º. Eu já estou com problema aqui na minha mídia, deixa eu só resolver esse impasse aqui, por gentileza. Então, agora deu certo. Deu tudo certo aqui pela equipe. Vamos lá. Passamos isso aqui. Na 5ª, exatamente, a depressão por conta da culpa, a depressão por conta dos prazeres, riqueza e fama, a depressão por conta das frustrações, a 8ª lição foi a depressão por conta do ódio, a 9ª lição a depressão por conta da comparação, a depressão por conta da rejeição e da solidão, e a depressão por conta da decepção consigo mesmo. E na semana passada nós estudamos o risco da depressão por conta das tribulações. Eu sei que foi divulgado aí, divulgamos de forma errada exatamente esse assunto para hoje, mas esse assunto foi na semana passada. Então o assunto de hoje nós vamos estar falando sobre o risco da depressão por conta da ansiedade, exatamente tudo isso que nós estamos vivendo hoje também nos nossos dias atuais. E isso ocorreu em diversas épocas, né? Cada um com o seu grau, com o seu nível, e hoje nós estamos vivendo assim como
os filipenses ali, naquele contexto da história da Bíblia que nós vamos abordar hoje, sob as orientações de Paulo, exatamente corriam um certo risco em viver em depressão ou estarem vivendo ali naquele momento em ansiedade. E Deus ali estava exatamente dando a Paulo a direção para tirar o povo de Filipe ali daquela situação. E nessa manhã eu quero dizer para você que Deus vai estar aqui exatamente nos orientando a sair dessa situação também que hoje nós vivemos no mundo, dessa pandemia, e para que nós não venhamos cair em depressão, para que nós não viver uma vida ansiosos na questão da ansiedade, que pode ser, não venha a ser um benefício, né? Porque a ansiedade, a gente vai ver que a ansiedade ela é natural do ser humano, mas não podemos viver na ansiedade, tá? E eu quero te pedir que no decorrer do vídeo você se inscreva aí, compartilhe isso aí, clique no nosso canal aí, que vai ser colocado depois no YouTube, para que possamos exatamente ali chegar a 1000 inscritos e fazer isso tudo pelo YouTube, para a glória do Senhor. Então, meu nome é Pastor Ezequiel, aqui da Igreja Batista em Praia Linda. Então vamos dar início ao nosso estudo nessa manhã, que fala sobre o texto lá em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 4 a 6, diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Esse é o texto que o apóstolo Paulo escreve para a igreja de Filipe, onde ele estava preso, e mesmo preso, ele alegra o coração daqueles que estavam passando por ansiedade, por preocupações, que iremos ver daqui para frente. Só para a gente contextualizar também tudo aquilo que nós estudamos no decorrer da revista e naquilo que nós estamos passando hoje, só para que possamos exatamente introduzir essa questão histórica lá de trás e de hoje, quero pensar com você nessa manhã sobre a questão da ansiedade, né? A ansiedade verdadeiramente tem sido uma das maiores causas da depressão no nosso tempo, tanto no nosso tempo como em outros tempos, sendo que nos outros tempos não era feita uma estatística, um controle, né? Mas agora nós temos essa estatística pela OMS, pela Organização Mundial de Saúde, pelo Ministério da Saúde aqui do nosso país. Então, em todo tempo, vemos gente preocupada, inquieta, diante de situações que lhe provocam dúvidas e medo. No momento que nós estamos vivendo, exatamente nós estamos nessa angústia, nessa preocupação, que acaba nos trazendo também muito medo. Nós estamos com medo de sair, nós estamos com medo de andar, nós estamos com medo de muitas coisas que nós não sabemos, nós desconhecemos. A sociedade hoje desconhece aquilo que está sendo assolado. Então isso gera medo. E medo pode gerar também de pânico, ansiedade ali, na questão dessa preocupação, podendo gerar depressão e outras consequências mais. A ansiedade é dita como uma das principais razões para as pessoas desenvolverem doenças psicossomáticas. O que são? O que é isso, pastor? Nós vamos ver mais na frente essas doenças, da onde elas vêm, né? Mas o que é a ansiedade, né? A ansiedade é uma emoção normal do ser humano, comum frente a algumas situações cotidianas e até necessária em outras. Então, a ansiedade em si ela é normal, mas o excesso dela já faz mal. A preocupação é também todo dia, eu preciso resolver algo daqui a 10 horas, 11 horas. Eu tenho que dar uma aula, eu tenho que levar meu filho. Essas preocupações do dia são normais. Mas quando você passa a se preocupar com aquilo que vai acontecer amanhã, uma semana depois, um mês depois, o que você vai ter que pagar no final do ano, essa ansiedade ela é prejudicial à sua saúde, à sua vida. Mas quando falamos exatamente aqui no nosso estudo, no qual o autor está tratando, mas quando falamos em transtorno de ansiedade, essa ansiedade excessiva, né, estamos nos referindo à ansiedade fora dos padrões cotidianos.
aquela que interfere diretamente na sua qualidade de vida. Então, a ansiedade normal é aquela do dia. A ansiedade que prejudica a nossa qualidade é aquela que nós vamos antecipar fatos que não vão acontecer no dia. Vão acontecer daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a um ano, o ano seguinte. Daí isso é prejudicial às nossas vidas. Um dado estatístico aí da OMS diz que os distúrbios relacionados à ansiedade afetam 9,3%. Isso em pessoas, exatamente, é 18.657.943 pessoas que vivem no Brasil. Para a OMS, exatamente, a ansiedade, no contexto geral, o Brasil é campeão em risco ou crise de ansiedade. Então isso é preocupante em nosso mundo hoje. Isso antes de vir a pandemia que hoje nós estamos vivendo. Isso é muito importante notar e pensar sobre isso, tá, meus irmãos? Então, o que é a depressão nesse contexto, né? A depressão é o excesso do passado, simples, básico, mas também a depressão é um transtorno mental frequente que pode ocorrer assim em momentos na nossa vida, um momento também de muita preocupação. Em todo o mundo, estima-se que mais de 300 milhões de pessoas de todas as idades sofram com esse transtorno de depressão. Então é muita gente, meus irmãos, em todo o mundo, mais de 300 milhões de pessoas. Isso é dado da OMS, tá, meus irmãos? É dado também da Organização Mundial de Saúde, que nos alerta quanto a isso. Então a depressão, que ela é ocasionada pela questão da ansiedade, do excesso de ansiedade, isso pode estar sendo acometido em diversas pessoas do mundo. Quem? Como o autor já tratou, qualquer pessoa. Mas o cristão também. O cristão não deixou de ser pessoa. Ele é um ser humano, mora aqui. O cristão não é extraterrestre. Ele não mora em outro planeta, ele mora no planeta Terra. Então o cristão ele pode sim ser acometido de depressões, de ansiedade. Mas vamos estar dando soluções aqui, ou para que possamos mitigar exatamente esse excesso. A depressão, meus irmãos, a depressão é a principal causa de incapacidade em todo o mundo e contribui de forma importante para a carga global de doenças. Como essas doenças? Doenças psicossomáticas. Essas doenças exatamente que vêm ser acarretadas na sociedade. Mulheres são mais afetadas do que os homens desse tipo de doenças psicossomáticas, né? Então, o que são doenças psicossomáticas? A etimologia da palavra vem do grego, que significa exatamente psico, a alma, atividade mental, e somático é exatamente relativo ao corpo. Então, são doenças causadas ou agravadas pela instabilidade emocional, que pode desencadear em todo o corpo aquilo que está passando na sua mente. Então, o excesso da preocupação, o excesso da ansiedade desencadeia uma depressão. A depressão vai desencadear no corpo algum tipo de enfermidade, que muitas das vezes não são vistas as suas causas ou efeitos na questão da medicina. Elas vão ser tratadas também de forma psicológica, de forma emocional, acompanhado, claro, pela medicina, pelo médico, né? Isso a gente vai ver aqui. Um estudo da OMS realizado em 15 cidades descobriu que 20% dos pacientes, isso que nós falamos agora, apresentam pelo menos 6 sintomas cujas origens não eram clinicamente explicadas. Os médicos iam lá, o paciente ia lá, falava todo o seu problema, o médico fazia toda a bateria de exames e não detectava nada. Eu não sei se isso já aconteceu com você, eu não sei se isso já aconteceu com alguém que você tenha conhecimento, mas pode acontecer. Ele diz aqui no estudo que 20% dessas pessoas, então de 80% a 20% acaba sendo acarretada por esse tipo de doença. Então as doenças psicossomáticas podem ser um resfriado, possivelmente causado por confusão interior, despreparo para lidar com as mudanças e a falta de confiança no novo. Enxaqueca, possivelmente causada por perfeccionismo, preocupações excessivas, pensamentos intrusivos, estresse e ansiedade, sinusite, possivelmente causada por profunda irritação com pessoas do convívio diário,
de expectativas frustradas. Então, esse tipo de doença também pode ser ocasionado por isso. Aí a pessoa aí também com muita dor de cabeça, aí com sinusite, enxaqueca, né? Daí gastrite, possivelmente causada por imaginação fértil, para gerar receios e falta de habilidade, para lidar com o aborrecimento enquanto consciente, úlceras, possivelmente causada por orgulho excessivo, que impede a pessoa de lidar com frustrações e compartilhar problemas. Aí a pessoa exatamente com os sintomas demonstrando isso, né? Diabetes, possivelmente causado por excesso de pessimismo, depressão, amargura, baixa autoestima ou alto grau de carência. Cervicalgia ou torcicolo, possivelmente causada por dificuldade de separar a realidade, expectativas, autocrítica excessiva, exigência exagerada para com os demais. Então, tudo isso pode ser ocasionado por doenças psicossomáticas. Outras são intestino, diarreia, garganta, sensação de nó na garganta, pulmões, sensação de falta de ar, de sufocamento, músculo, articulação, tensão, contraturas, dores, coração, circulação, na questão de sensação de dores no peito, que pode até ser confundida com infarto. Eu quero pontuar aqui que eu tive um problema recentemente, a igreja acompanhou, que eu tinha um problema exatamente, um problema no coração, que foi um ataque supraventricular por reentrada nodal. Isso é um termo técnico da questão da cardiologia ou do arritmista ou arritmólogo, que estuda exatamente essa área ali do coração. E ali foi detectado também que era algo genético meu. Pensei também muito que poderia ser por causa das doenças psicossomáticas, causadas também pelo estresse, pelo cansaço, mas o médico foi categoricamente que era genético, já nasci com. Então fiz a cirurgia para poder fazer a correção desse ato. Só um exemplo para trazer para os irmãos aí. Sistema nervoso, crise de dor de cabeça, enxaqueca e outros mais, né? Rins, bexiga, pele, coceira, região íntima também, podendo causar impotência, diminuição do desejo sexual. E um ponto, atenção, nunca deixe de procurar um médico. Tudo isso pode ser doenças psicossomáticas? Sim. As doenças psicossomáticas vão ser detectadas pelo médico, pelo clínico, vai ser tratada por um psiquiatra, vai ser tratada por um psicólogo, para que possa orientar as pessoas a sair dessa crise, que pode ser ocasionada pela ansiedade, pela depressão, por qualquer outro motivo que venha acarretar tal tipo de doença, né? E dentro disso tudo, dentro da depressão e do quadro depressivo, a depressão ela pode levar também no estágio mais elevado, no último grau exatamente, o suicídio, né? Cerca de 800 mil pessoas morrem por suicídio todos os anos. Isso no mundo, meus irmãos. Para cada suicídio, há muito mais pessoas que tentaram ou tentam suicídio a cada ano. A tentativa prévia é o fator de risco mais importante para o suicídio na população em geral. O suicídio é a segunda principal causa de morte entre jovens com a idade entre 15 e 29 anos. 79% dos suicídios no mundo ocorrem em países de baixa e média renda. Então, isso são dados da Organização Mundial da Saúde, e isso é muito importante a gente estar pensando, meus irmãos, no contexto que o qual nós vivemos hoje. Isso é gerado também por uma questão econômica, tá? Tanto por doença como por questão econômica, a gente vai ver isso aí. O suicídio, então. Quem está em risco? Embora a relação entre distúrbios suicidas e mentais, em particular a depressão, e o abuso de álcool, exatamente os mentais, que o alcoolismo exatamente ocasiona isso nas pessoas, esteja bem estabelecida em países de alta renda. Vários suicídios ocorrem de forma impulsiva, em forma exatamente ali, na hora da vontade, da raiva, da tristeza, no momento ali que ele se coloca o seu desejo para fora.
em um momento de crise, como um colapso na capacidade de lidar com os estresses da vida, tais financeiros, términos de relacionamentos ou dores crônicas e doenças. Então nós estamos num quadro hoje no mundo dessa forma, assim na época de Paulo. Ou os irmãos acham que isso só ocorria hoje? Claro, hoje com muito mais intensidade, com muito mais informação, com muito mais dinâmica, né, no processo. Mas na época também a gente vai ver que poderia ocorrer normalmente porque eles eram submetidos a grande ansiedade, grande estresse, grande preocupação e depressões. O suicídio é a terceira principal causa externa de morte no Brasil, atrás dos acidentes e agressões, com 12,5 mil casos em 2017, segundo o Ministério da Saúde, em relação ao ano anterior, e o aumento foi de 16,8%. Isso é um dado, meus irmãos, do Ministério da Saúde, então isso ocorre sim, ocorre aqui no Brasil. Ocorreu também um dado estatístico de 2017. Então, se foi 2017, isso tem dados para 2019 e tem dados para 2020. Nós vivemos num contexto hoje muito crítico também, muito delicado. Por isso que a igreja hoje precisa estar em oração. Por isso que a igreja hoje precisa estar buscando exatamente a saída, a orientação que nós vamos estar aprendendo aí. Então, de forma geral, daquilo que nós vimos decorrer, vimos outras coisas no decorrer de toda a revista, mas ele vai tratar basicamente esses termos ali, ansiedade, exatamente esse excesso do futuro, essa preocupação, a depressão, esse excesso do passado, essas doenças psicossomáticas que são geradas também pela a mente, que transmite para o corpo e podendo ocorrer também no ponto mais máximo o suicídio, que é o crítico, que é o preocupante, aonde nós precisamos agir para que isso não ocorra. Tanto a sociedade, tanto o governo, principalmente as igrejas. Precisamos agir, levar exatamente uma palavra de conforto, amiga, para que isso mude o contexto. Então, dentro do estudo, dentro da revista, da edição número 13, o autor exatamente traz um tópico importante, a ansiedade dos filipenses. Ela foi gerada, exatamente, um dos motivos que fez Paulo escrever aos filipenses foi a ansiedade com que aqueles irmãos estavam vivendo. Eles viviam ansiosos, eles viviam preocupados, eles viviam com medo do contexto o qual eles estavam. Mesmo preso, interessante pensar nisso também, meus irmãos, mesmo preso, o Espírito Santo inspirava o apóstolo a escrever algo que pudesse tratar os motivos que estavam severamente assolando aqueles corações. Isso é o que eu trago à luz aqui para nós hoje, para as igrejas, para os pastores, que mesmo na situação que nós estamos limitados, ou confinados, ou recolhidos em nossas casas, nós precisamos também motivar as nossas igrejas, motivar os irmãos, motivar a sociedade brasileira a ouvir a palavra de Deus, a entender que Deus é a solução, que Deus exatamente é a resolução de todos os problemas, crendo, confiando, acreditando. Essa mensagem Paulo leva aos filipenses, levando exatamente mensagem de alegria, não de ansiedade, levando mensagem de paz, não de depressão, levando exatamente solução, esperança, não suicídio. Exatamente, Deus usa a vida de Paulo, o Espírito Santo de Deus usa a vida de Paulo para motivar isso a vida dos filipenses. Eu quero dizer para você, líder da tua igreja, leve esperança, leve paz, amor àqueles que hoje estão precisando ouvir e receber de Deus. Então, o que assolava os corações de filipenses? A gente vai ver isso aqui, ó. Primeira coisa que assolava os corações de filipenses, que naquela época havia uma perseguição do Império Romano contra o cristianismo. E isso era notório, isso é conhecido nosso, nós que estudamos a história, vamos entender que o Império Romano naquela época dominava todo o Oriente. E era exatamente uma mão de ferro, ele exatamente dava direção, dava orientação. Se não fosse daquela forma, daquele jeito, era acarretado morte, penas graves exatamente no povo. E existia perseguição para aqueles que professavam Cristo, que andavam no caminho, que exatamente buscavam exatamente ser pequenos cristos. Então, existia um grande problema isso ao longo da história. Esse era um problema do povo de Filipenses. Essa era uma das ansiedades do povo filipense.
exatamente havia egoísmo e vaidade entre os irmãos da igreja. Assim como o primeiro tópico da perseguição do império. Existe no mundo hoje pessoas nos perseguindo, os cristãos sendo perseguidos, pessoas sendo perseguidas. No mundo hoje nós estamos vivendo exatamente refugiados ou fugindo por uma questão de saúde, por uma questão de pandemia. Então nós estamos sendo um certo tipo de perseguição na questão do nosso estado físico, para que nós não venhamos também continuar a existência aqui. Um outro dado interessante, exatamente esse segundo, que havia egoísmo e vaidade entre os irmãos. Isso existe até hoje. Pessoas egoístas, pessoas vaidosas, que querem exatamente, que só pensam em si e não têm a conscientemente de pensar em outras pessoas. Isso existe em qualquer camada da sociedade, em qualquer área da sociedade. O egoísmo, a vaidade, entre o meio das autoridades. Quantas pessoas hoje exatamente estão, a gente vê isso, a gente percebe isso no mundo que nós vivemos hoje, na questão política hoje, tanto um desejo de um lado, vaidade de outro, e principalmente no meio das igrejas. Isso ocorre também. Isso é um problema do povo de Filipenses, que não está diferente do nosso também. O terceiro ponto aqui que ele vai falar sobre o que é confundindo as mentes dos crentes da época, dos cristãos da época, das pessoas no mundo que hoje nós vivemos. Igreja Batista em Praia Linda, primeira igreja batista, meus amados irmãos no Brasil, nos estados que nos assistem, quantas pessoas hoje estão falando fake news, informações falsas, não verídicas, tanto na luz da Bíblia, aquilo que a Bíblia ensina, quanto na questão hoje da sociedade. Notícias exatamente que são anunciadas, tentando exatamente nos impedir de entender, de compreender aquilo que é verdade. No meio da igreja a mesma coisa. Pessoas exatamente que ensinam coisas que não está escrito. E na época do apóstolo Paulo era a mesma coisa. Queriam confundir a igreja local. Queriam confundir a igreja daquela época. E isso gerava exatamente ansiedade no povo de Filipenses, no povo de Filipe. Mesmo da prisão, Paulo fazia questão de exortá-los, de convidar-eles a se alegrar, a desfrutar de alegria, paz em Cristo. Todos nós podemos ter esse mesmo sentimento. O versículo 4, capítulo 4, versículo 4, nós vamos ler no final, exatamente que fala sobre a alegria, fala sobre a paz, fala naquilo que nós devemos pensar. Então isso nós devemos ter no nosso coração, para que possamos sair do contexto que nós estamos. Paulo lembrava que o verdadeiro cristão não tem motivo de viver mergulhado na ansiedade. Quero dizer para você também nessa manhã, não vive mergulhado em ansiedade. Como nós falamos no início, a ansiedade era natural, mas ela não pode ser daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a um ano. Esse momento que nós passamos aqui vai passar, no nome de Jesus vai passar. Então nós precisamos crer que a solução que a gente vai ter, ela pode ser bem tratada, ela pode ser resolvida de acordo com a palavra de Deus. Nós precisamos confiar nela, nós precisamos acreditar nela. Segundo o apóstolo Paulo, segundo a palavra de Deus, uma vida de oração pode nos curar da ansiedade, caso ela ainda esteja em seu estágio inicial. E a pergunta é, por quê? Porque se nós estamos num momento inicial de ansiedade e preocupação, naquilo que nós estamos vivendo hoje, nós podemos ser curados, tratados, porque nós vamos colocar a nossa vida, o texto nos ensina a colocar diante do Senhor. Então vamos colocar isso diante do Senhor no momento. Vamos deixar também isso se agravar, para que venhamos precisar de um auxílio médico, de um auxílio psicológico, de um auxílio psiquiátrico. Nós precisamos colocar diante de Deus as nossas necessidades nesse momento e confiar, ter fé no Senhor. O que está por trás dessa ansiedade, meus irmãos? O que está por trás da ansiedade da época do apóstolo Paulo, da época da igreja de Filipenses? O que está por trás da nossa ansiedade hoje? Que vai tratar exatamente o segundo ponto, compreendendo essa ansiedade, né? Tendo um ponto de vista, um outro ponto de vista. O que está por trás dessa ansiedade? Encontra-se possivelmente um grave erro, que é a desconfiança ou a descrença na sabedoria de Deus.
Meus irmãos, a ansiedade nos gera exatamente uma insegurança, nos deixa exatamente com falta de fé, falta de crer, falta de confiar. Deus é soberano. Então nós precisamos acreditar nesse Deus soberano. Essa tem que ser baseada na nossa fé. Quantas vezes deixamos Deus de lado na busca de solução de um problema, agindo até como se ele não existisse? Vamos vivendo sem consultá-lo em oração. Nós precisamos, meus irmãos, consultar Deus nas orações. Precisamos exatamente confiar em Deus, buscar solução em Deus, buscar de Deus exatamente inteligência, sabedoria para resolver esse problema, orar para os cientistas de hoje, orar pelos governantes de hoje, pelo governo do país, pelo governo do estado do Rio, para que possa exatamente dar entre eles harmonia, compreensão, que é um bem comum, que é a nação brasileira. Paulo exatamente orava pelo povo de Filipenses, orava ali pelas autoridades constituídas. Oração é a solução, meus irmãos. Buscar Deus, confiar em Deus, ter fé é uma solução. Essa era a resposta que Deus orientava a vida do apóstolo ali para a igreja de Filipe. A fé que não é posta em prática, o contexto vai mostrar isso, pode atestar muitas coisas. E uma delas é a sua desconfiança do agir ou da ajuda de Deus. Então nós precisamos entender que precisamos colocar a nossa fé em prática. É impossível agradar a Deus sem fé. A fé é o firme fundamento das coisas que nós não esperamos. Então precisamos ter fé, acreditar, confiar, colocar em prática essa fé, senão ela não vai ser utilizada. Dizemos que temos fé, mas vivemos ansiosos. Então precisamos mudar essa perspectiva. Paulo orientava exatamente a igreja em Filipe a mudar essa perspectiva. A ansiedade pode ser fruto de uma negligência no que diz respeito à fé, nos atributos da bondade e da soberania divina. Aqui o autor vai tratar sobre os atributos de Deus. Eu quero explicar para você simplesmente só para que você possa entender. Os atributos exatamente, antes de falarmos exatamente dos atributos, precisamos entender que a teologia, ela facilita a compreensão desse assunto em dizer que os atributos de Deus são divididos em duas categorias: atributos incomunicáveis e atributos comunicáveis. O que é o atributo incomunicável? Aquilo que é de Deus. Onipotência, onisciência, onipresença, soberania. Isso é de Deus, isso não é comunicado a nós, isso é dele, pertence a ele, para ele. O outro atributo exatamente é o atributo comunicável, que é a bondade. A bondade de Deus, né? Essa bondade exatamente que Deus tem, ele passa para a humanidade, ele nos ensina, ele comunica isso a nós. Então precisamos exatamente ter fé na soberania e buscar de Deus exatamente essa bondade para com todos, para que possamos exatamente a cada dia avançar, crer. E quais são as possibilidades exatamente de sair dessa crise de ansiedade? Precisamos aprender a apresentar a Deus em oração diariamente os motivos que nos trazem ansiedade, pois se não for assim, ela não vai nos consumir. Se não for assim, ela vai nos consumir. Se eu não aprender a apresentar diante de Deus a minha preocupação, a minha ansiedade, aquilo que esteja me fazendo passar mal, me sentir mal, eu não vou conseguir exatamente sair desse estado. Eu vou acabar deixando essa ansiedade me consumir, mas não é isso que Deus quer. O que Deus quer de nós é que nós venhamos ter fé, é que nós venhamos orar, como diz o versículo 4, capítulo 4, versículo 6, que venhamos orar, suplicar e agradecer por tudo. Quantas vezes, meus irmãos, você agradeceu o ano que passou, o dia que está passando, colocou diante de Deus a sua vida, a sua preocupação e agradeceu a Ele, ser grato a Ele. Ser grato a Ele pelo pão de cada dia que Ele nos dá, pela provisão dEle. Nós precisamos aprender isso.
Paulo nos orienta a um grande passo, meus irmãos, que exatamente é o passo da oração, é orar, é se colocar diante de Deus. Oramos não para que as coisas se tornem conhecidas para Deus, que já sabe de tudo, mas para nos tornarmos cada vez mais conscientes dos problemas que passamos. Às vezes nós estamos passando pelo problema e queremos resolver. Nós precisamos orar e colocar diante de Deus. Não que Ele não saiba. Deus sabe. Deus sabe exatamente do problema que nós passamos. Se não chegar exatamente para o cego de Jericó, o que você quer que eu faça? Não chegar exatamente para o coxo, o que você quer que eu faça? Cristo sabia exatamente dos problemas que as pessoas passavam, mas mesmo assim Ele perguntava. Então nós precisamos falar para Deus aquilo que nós estamos passando, para que possa exatamente ser repetido, nós possamos tomar consciência do problema que nós temos e confiar nele, acreditar nele. Ao buscá-lo, a orientação de Paulo é que imediatamente após a súplica haja gratidão e orações de graça, né? Orações de graça em nosso meio. Então precisamos, meus irmãos, ao reconhecer o nosso erro, reconhecer a nossa falha, reconhecer que nós não somos nada, precisamos colocar diante de Deus a nossa vida. Precisamos colocar diante de Deus a nossa vida e pedir a Ele exatamente que nos ensine a sermos homens de coração gratos por tudo. Colocar diante dele a nossa ansiedade, a nossa preocupação e sim, com fé e também agradecer a Ele. Um outro item que nos possibilita também de passar por esse momento é a paz de Deus que excede todo entendimento. Guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Versículo 7 do capítulo 4. Essa paz tem o poder, meus irmãos, de guardar a mente e o coração de qualquer pessoa em ansiedade. É interessante que tudo aquilo que precisamos nos momentos de angústia é de paz. Tudo que precisamos no momento de dificuldade, de crise, é de paz. Sem paz não conseguimos fazer nada. Precisamos ter paz diariamente em nossas vidas. E essa paz só vem de Deus. Não é a paz do mundo, é a paz que vem de Deus. A paz que nos ajuda a manter a mente tranquila para pensar e o coração calmo diante da certeza de que tudo ficará bem ao final. Só em Cristo podemos ter paz em meio das tempestades. Só Cristo gera paz em nossa vida, meus irmãos. Só Cristo gera realmente solução para nós. Quero pensar contigo e fazer algumas perguntas para vocês. Se você quiser responder aí, pode responder na nossa live, pode responder aí depois. A primeira pergunta que eu faço: o que te impede nesse momento, chegando ao final, o que te impede nesse momento de orar, meu irmão? O que te impede você de orar, meu amigo, de confessar, de colocar a tua vida diante de Deus? Pense nisso, responda. O que impede você hoje de orar? Uma outra pergunta: o que te impede de confiar em Deus em tudo? Será que é a situação que você passa? Será que é o contexto mundial que nós passamos? O que é que impede, então, hoje nós confiarmos em Deus em tudo? A outra pergunta que eu faço: o que te impede de agradecer a Deus por tudo? Ser grato a Ele por todas as coisas que Ele te deu ao longo dos anos. Não é questionar aquilo que você enfrenta hoje, mas é agradecer a Deus o que você tem, o que Deus tem te dado. O que você faz, meus irmãos? Qual é a sua resposta? Talvez a resposta da maioria seja provavelmente essa: nada. Nada. Muitos vão dizer nada. Nada me impede de orar. Então a pergunta que eu faço: por que será que a ansiedade é uma marca tão encontrada na vida dos crentes hoje? Seria uma marca nossa também, meus irmãos? Sua? Minha? Será que a ansiedade nos trava exatamente ao ponto de não confiar mais na ação de Deus, na misericórdia de Deus, no agir de Deus? O apóstolo exatamente ele vai nos mostrar isso, que a ansiedade, ela tenta nos travar, ela vai nos trazer exatamente
são as causas que geram também depressão, que pode gerar também problemas psicossomáticos, que vão gerar também talvez suicídio de algumas pessoas. Mas precisamos entender isso e sair desse quadro, exatamente entendendo a situação que nós vivemos, o contexto que nós estamos, para que possamos exatamente confiar em Deus, para que possamos ter fé, para que possamos orar, para que possamos exatamente agradecer a Ele todo instante, para que possamos exatamente lembrar que Ele está presente em nossas vidas. Cristo está presente em nossas vidas, assim como Paulo orientava o povo de Filipe, Paulo orienta a nossa vida, a palavra de Deus nos orienta hoje, que precisamos ter fé, que precisamos confiar, que tem jeito sim, que a oração nos cura, que a oração nos trata, tira todo tipo de ansiedade. Precisamos ter fé e não ter desconfiança, meus irmãos. Precisamos ter fé num Deus que é soberano. Precisamos ter fé num Deus que é bondoso e que nos ensina a bondade. Precisamos exatamente ter paz, alegria a todo instante, mesmo no momento de dificuldade. Paulo estava preso e ele exortava, ele motivava os irmãos exatamente: alegrai-vos. Outra vez digo, alegrai-vos no Senhor. Então esse tem que ser o nosso pensamento. Então, o que te impede hoje de orar? O que te impede hoje de confiar em Deus em tudo? O que te impede hoje de agradecer a Deus por tudo? Pense nisso. Chegando aqui ao final, irmãos, eu quero agradecer primeiro ao nosso Deus. Agradecer ao nosso Deus que nos permitiu também aprender ao longo desses 3 meses sobre ansiedade e depressão, num contexto pessoal, num contexto familiar, no meio da igreja e no mundo hoje, né? No mundo hoje que nós passamos. Agradecer ao Senhor que nos permite isso. Agradecer a Convenção Batista Fluminense que no momento oportuno entrou, né? Sem pensar, pensou numa questão exatamente mundial, global, não pensou exatamente numa questão de crise. Ao autor da revista, o pastor Eduardo Luiz de Carvalho Faria, foi muito boa. Aí, o pastor titular da Primeira Igreja Batista de Fonseca foi excelente. O pastor Marcos Miranda, redator da revista, foi excelente. A direção da nossa EBD, aos professores, claro, aos nossos alunos da igreja e os amigos que nos assistem agora, obrigado pela paciência, por esse período todo que nós estivemos aqui falando, ministrando, tentando trazer um pouco do conhecimento, da leitura aqui, daquilo que a revista nos traz. E eu quero convidar você também para o próximo trimestre estar aprendendo essa revista aqui, ó, A Vida de Paulo. Várias situações que o apóstolo Paulo passou. Vamos estar aprendendo agora no período de abril, de maio e de junho, é o próximo trimestre nosso. Queremos convidar você a estar conosco também aprendendo. E concluindo, meus irmãos, eu quero concluir com esse texto que nós começamos, que diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor, e novamente vos afirmo, alegrai-vos. Seja a vossa amabilidade conhecida por todas as pessoas. Breve voltará o Senhor. Não andeis ansiosos por motivo algum. Pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus por meio de oração e súplicas, com ações de graça. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Concluindo, caros irmãos, absolutamente tudo o que for verdadeiro, tudo o que for honesto, tudo o que for justo, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, tudo que se houver algo de excelência ou digno de louvor, nisso pensai. Tudo o que aprendeste, recebeste, ouviste e viste em mim, diz o apóstolo Paulo, e viste no Senhor, na palavra de Deus, isso praticai, e o Deus de paz estará convosco. Paulo aqui, meus irmãos, ele é grato à igreja em Filipe. Paulo aqui também transmite a alegria dele para as pessoas que ali estão. Paulo aqui transmite para a minha vida e para a sua, que nós devemos nos alegrar no Senhor.
Quero convidar você a encerrar esse momento nosso de EBD orando ao Senhor. Ora conosco, encerrando esse momento. Senhor Jesus e Pai, nós louvamos ao Senhor. Colocamos, ó Deus, diante de Ti as nossas vidas, as nossas casas, nossas famílias, nossos lares. Nos ensine, ó Deus, a sair do contexto, Deus, de ansiedade, motivados, ó Deus, pela Tua palavra, que precisamos, ó Deus, orar, ter paz, nos alegrar, ó Deus, confiar, acreditar na soberania e no amor, na bondade do Senhor. Seja Deus com os governantes desse país, seja Deus com os cientistas, ó Pai, desse país e do mundo, seja Deus com cada um, ó Deus, cada membro da Tua igreja, ó Pai, com as igrejas no Brasil, ó Pai, que possamos, ó Deus, agir como canais, ó Deus, para abençoar outras pessoas. Continue, ó Deus, conosco no decorrer do dia inteiro, para que possamos, ó Deus, sempre aprender mais e mais na palavra do Senhor, no nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora de Cristo Jesus e o consolo e o conforto do Espírito Santo de Deus guarde cada vida nesta manhã, no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus continue contigo, te guardando, te protegendo. Viva com o Senhor, agradecendo a Ele. Mais tarde, meus irmãos, nós estaremos aqui nessa live às 19h30, fazendo nosso culto de adoração ao Senhor. Quero convidar você a estar aqui, tá? Bom dia, a paz de Cristo. Deus abençoe.